Boa noite, eu sou o Renato da Casa de Tiriri. O seu lugar é a Calunga, o seu lugar é lá no Cruzeiro. Ele vive nas encruzilhadas, seu Hoje eu estou com o irmão Demetrios. O irmão Demetrios veio contar um pouquinho das suas andanças, das suas experiências dentro da magia em geral, né? Ele é filho do Tata Jefferson, no qual eu já entrevistei, e você se iniciou agora para Quimbanda Congo também. Exatamente. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Você teve uma passagem pelo yoga, você teve uma passagem pelos agures. Pois então, essa brincadeira começou aos 5 anos de idade e aos 11 eu comecei a sonhar, né, com as posturas de yoga. Eu comecei a sonhar e fazer as posturas de yoga. Vieram parar alguns livros na minha mão por causa disso, né? Eu fazia, minha mãe via, minha tia já era de Candomblé, ela era filha de santo de Candomblé, né? Era mãe pequena de terreiro. E aí minha tia acabou me passando 3 livros relacionados justamente ao Candomblé. O livro de São Cipriano, o livro da Cruz de Caravaca e o livro de São Marcos São Manso. Todos os 3 falando sobre magias, feitiçarias ligadas a essa área. Como um bom adolescente, né, utilizei aquilo para uns bons fins de adolescente. E fiz uma bela bagunça com as meninas do meu colégio, arrumei algumas namoradas, assim, peguei logo para trabalhar com amarração, logo de cara. Quantos anos você estava nisso? Eu estava numa média de uns 12, 13 anos de idade, assim. Amarrei umas 5 ao mesmo tempo, aí depois mais umas 2, e aí as 7 se encontraram na porta da igreja. Mas hoje, se vier atrás de você fazer umas amarrações, você faz? Olha, hoje eu não trabalho mais com isso não, cara. Eu até sei fazer, mas eu não gosto muito não. Vídeo, vai que precisa, né? Assim, eu vou te falar a real. Depende. Porque a amarração é tipo... eu perdi meu amor hoje, eu quero ficar com alguém. Desculpe, meu amigo, foda-se. Entendeu? Eu vou jogar pra você, óbvio, eu vou jogar pra pessoa, a pessoa vai abrir a situação ali do jogo, vai dizer se a coisa vai realmente ser boa pra vida da pessoa ou não. Mas eu não amarro ninguém por capricho. Sim. Isso é fora de cogitação pra mim, entende? Porque o que vai acontecer? Você amarra por capricho, aí a pessoa vai ser amarrada por capricho e aquilo lá já não é interessante. Quando ela tem, o capricho leva a pessoa a, eu tenho, oba, agora eu quero outro. E eu quero mais outro, eu quero mais outro, eu quero mais outro. E aí vai querer amarrar e amarrar e amarrar e amarrar quando vê tá na merda. E é assim, amarração bem feita não se separa. Então tu pode odiar a pessoa, mas tu vai morrer do lado dela. Isso é amarração. Então quer dizer, é melhor não fazer por capricho. Sim. E voltando ao assunto, aí você fez algumas tramóias ali com as Pois meninas. deram as 7 lá na frente da porta da igreja. Na porta da igreja. Bom, apesar de tudo, fui criado como católico, né, com a família, né, e eu fazia os meus estudos, mas eu tinha que fazer as vezes da igreja. Eu frequentava também a primeira comunhão em companhia, né, inclusive dei muita dor de cabeça para padre. É sério, dei mesmo. E aí... Você não foi coroinha, não? Eu fui. Cara, que eu fui. Pô, cara, tu não podia contar pra todo mundo, né? Não podia falar assim, espanar geral. Pô. Não, mas assim, fui coroinha, inclusive, o que acontece? Você fica... Você foi coroinha, os caras que na maldade. Não, eu fui mesmo, eu ajudei padre. Mas não fui coroinha. Eu não fui coroinha. Não, eu tô falando coroinha. Outro tipo de coroinha. Peraí, coroinha de missa. Não, eu tô falando porque pra você chegar na católica pra ser, né, e tal, você tem que passar por algumas coisas, né? O que acontece? Essa busca toda pra mim nasceu muito cedo. Sim. Eu aos 5 anos de idade eu olhava essa história toda, o normal da vida, e me dava uma agonia, porque eu olhava para as coisas e eu digo, porra, isso é 5 anos de idade, eu tô falando uma idade tipo a Manu, a neta do Jefferson, do Tata, né?
Eu olhava para as coisas e me dava agonia, porque eu olhava e dizia, porra, como é que esse pessoal é tão burro? Já via que era diferente, né? Exato, e eu ficava, porra, tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Porra, por que o pessoal fala de X e faz Y? Não tá batendo, tem alguma coisa errada. Tinha alguns questionamentos que para sua idade não era... Não batia, não era uma coisa normal para uma criança. E eu ficava perguntando, e aí eu queria saber, e muitos fenômenos aconteceram, naturalmente, independente de eu estar estudando. Tipo, coisa de eu acordar no meio da madrugada, sem saber de nada, levantar, olhar para meu pai e dizer assim, escuta, tem gente abrindo a porta. Ah, não tem gente abrindo a porta, eu tô te falando que tem gente abrindo a porta. Não, não sei o que, não tem nada, vai dormir, garoto. Ah, tem gente abrindo a porta. Meu pai vai lá, abre a porta, olha, tá tudo normal, não sei o que tal, fecha a porta, foi do... Chega no dia seguinte, ele vai abrir a porta para sair do trabalho e sai a maçaneta da mão dele. Caralho. Coisas assim, entende? Então, quer dizer, esses fatos, mais os meus questionamentos, mais talvez influência, meio, coisas, né, que acontecem na vida, foram me levando ao assunto. Né? Aí a minha tia, ela era filha pequena de terreiro de candomblé, me passou esses livros, eu comecei a fazer essa história toda. Fiz, inclusive, a tal da oração da Cabra Preta, muito interessante. O livro de São Cipriano era o verdadeiro, né? Era o próprio. Legítimo. E meu amigo, bom, aquele livro era bom. Eu poderia dizer assim, é um dos pouquíssimos livros da minha vida que eu posso dizer, putz, podia ainda ter. O que aconteceu com ele? Meu pai tá com fogo, né? Meu amigo, com direito a exorcismo e tudo. Então, aí eu fiz a oração da Cabra Preta no próprio prédio, né? Uma criança no meio dos corredores, eu não tinha encruzilhada. Eu não ia fazer na rua, porque eu era uma criança, não dava pra fazer encruzilhada. Achei uma encruzilhada nos meus corredores. Então eu fiz uma na encruzilhada dos corredores, com faca, com vela preta, com um pouquinho de sangue, a história toda. No horário correto, tudo. Oi? Deu certo. Até hoje. Pô, depois A bicha funciona, Depois nós vai conversar aqui. Aí é off. É a caneta ali. A gente vai em off. Mas aí passei por essa situação toda, né? Fui adiante. E a minha tia, essa tia, até um detalhe interessante de comentar, essa minha tia, ela não era tão próxima a nível de vivência com o nosso lado da família. Mas ela era próxima a nível emocional, né? E essa minha tia, ela se colocou para mim como que quando ela morresse eu ia herdar a cabeça dela. Né? Aí, guarda esse fato que isso veio mais tarde. Aí foi na minha vida. Aí nessa história da minha vida eu fui passando por vários caminhos, né? A gente vai pesquisando, a gente vai procurando. Por que eu te falei que eu dei muito trabalho para padre? Porque eu questionava os padres. Né? Então eu estava numa aula de catecismo e eu virava para ele me dava os 10 mandamentos e eu falava para ele, escuta mas é o seguinte, você fala para mim não olhares a mulher do próximo. Como é que eu não vou olhar para a mulher do próximo se eu não sei se a mulher do próximo é do próximo? Então já furou tudo, né? Não vai matar, beleza, não vou matar, mas e se por acaso o cara matou teu filho? Você não vai matar? Né? Entre outras coisas mais. Então, quer dizer, só os 10 mandamentos já matava. Então, quando eu começava com isso, a turma virava uma bagunça. Chegou um ponto que o padre virou para mim e disse assim, olha, por favor, Demetrios, eu vou te dar a primeira comunhão, você depois vai fazer o curso de crisma, você vai ser constado como você está frequentando todo dia, mas você não me apareça nas aulas. Não, estou falando sério, eu não estou de brincadeira. Isso era o pároco da igreja, Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, que na realidade virou assessor do bispo. E o cara fez questão de que eu não aparecesse mais nas aulas. Parei por ali. Né? E continuei meus estudos, aproveitei. Então eu saía de lá e ia passear em cemitério. Era mais gostoso. Você é um estilo de cemitério, né? Sim. Eu sou com capa preta, exato. Capa preta das trevas. E como que... Gostoso? Adoro! E como que você caiu Você foi para uma parte da magia do caos também, né? Sim. Uma parte da sua vida da magia do caos, teve uma parte do voodoo. Sim, o que acontece? Na caminhada, desculpa te interromper.
Na caminhada dessa história toda, né, fui rodando vários caminhos, e aquela coisa, garoto, né, moleque, você para e pensa assim, não, beleza, você vê um filme de Jornada nas Estrelas, né, Darth Vader, aquelas coisas, então agora eu vou controlar aquele negócio lá com a mente, aquele troço vai flutuar, e você fica nessa palhaçada, né? Mais tarde, com o yoga, que eu vim a saber que você vai... ao que você realmente quer se dedicar, né? Mas vamos retomar essa parte que você está falando, depois eu volto aí. Eu vou deixando pernas, né? Aí, no final das contas, eu fui andando nessa história toda e, no meio do meu caminho, dentro do colégio, eu dei de cara com alguns amigos e a gente, no segundo grau, começou a batucar macumba, né? Em sala de aula, para assim, intervalos, quando as professoras não estavam, e chegava ao ponto, às vezes, de causar um problema. Chegava a incorporar? Tinha gente que ficava próximo. E a coordenadora quase foi. A coordenadora entrou na sala já com as duas mãos na cintura. Aí a gente usava também os intervalos, né? Tipo recreio e tal. A gente virava latão esses de metal e, porra, dá um tambor fantástico, cara. Bum, 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 e dá-lhe bater pra tocar macumba. E a galera lá, e cantando ponto e tudo. Chegou um ponto que a galera todo mundo foi, né, a coordenadora entrou quase incorporando, parou a festa e a gente teve que mudar a situação, né? Mas claro que a gente aproveitava sempre e dava umas batucadas. E nessa a gente acabou montando um terreiro dentro de um apartamento, um terreiro de Umbanda. Ele de Umbanda dentro do apartamento, com a tabaco e tudo. Uhum. Tá, porra. Em Copacabana. Ficamos ali nesse terreiro de Umbanda durante uns 6 meses. Aí dali nós passamos por um condomínio fechado, em Botafogo, pertinho ali do Rio Sul, mas um condomínio bonito, mais uns 3 meses ali. E dali a gente conseguiu uma casa. Quando chegou na casa, acabou meu caminho com o pessoal. Aí eu saí Eles continuaram? Eles continuaram a história deles. Aí eu toquei adiante da minha vida. E nessa brincadeira, né, aí é que entra a história do exorcismo. Meu pai descobriu que eu estava batendo macumba, né? Católico, cristão, né? Conservador, racista, machista, gaúcho, Deus, entendeu? Caralho. Aí, meu pai ficou muito pé da vida saindo porrada comigo. Foi me bater, né? Coisa de pai, né? Mas ele, antes disso, descobriu os meus livros, que eu guardava dentro de um baú, perto da minha cama. Pegou aquela livrarada toda, colocou em cima da pia, botou uma panela, tocava álcool e tacou fogo. Começou a rezar e nessa veio a labareda quase para cima dele. Né? Eu e meu pai ficamos São Cipriano foi junto nesse... Foi tudo junto. Eu e meu pai ficamos putos um com o outro, aí meu pai estava pé da vida, e aí ele catou uma cadeira de um lado e catei uma cadeira do outro. Né? Porra, vou levar sua porrada? Que porra é essa? Aí eu catei a cadeira do outro, na hora que eu catei a cadeira do outro, cada um ia enfiar a cadeira um na cara do outro, né? Aí eu digo, gente, peraí, porra, dá uma solução. O pessoal pegou e passou a solução. Eu tropecei, bati com um supercílio na cadeira. Mas engraçado, né? Lado, né? Exato. A gente olha para uma primeira vista, né? A primeira olhada, a gente olha e diz assim, porra, deu merda. Não deu merda. Ali resolveu o problema. Porque rolou aquele sangue danado e acabou a briga, acabou o problema com meu pai. E nessa minha mãe interveio e ela se ofereceu a entrar na Rosa Cruz comigo. Aí, pela Rosa Cruz também. Aí eu fui pra morte. Aí minha mãe entrou na morte, eu tive que dar um tempo de macumba, né? Aí eu fui pra morte com a minha mãe e eu passei... Minha mãe não continuou, ela só entrou pra Só dar... pra te agradar. Só pra meu pai ficar quieto, entendeu? Aí eu fui pra morte, dei um tempão na morte, fechei a morte, fui até os últimos graus e fui adiante. Como eu comentei uma outra vez com você, a gente estava conversando em off, porque a morte é assim, é legal, né? Mas quando você estuda Telemann e começa a estudar magia, você vê que a morte é só o comecinho.
É É só um pontapé inicial. no caso, os né? primeiros exercícios, né? Eles trabalham muito em cima da parte mental, né? E aí depois começa a projeção astral e tal, tem cura e pá, mas é só um começo. Mas quem mexe com o espiritismo em si, eu pelo menos tenho essa visão. É legal você ter um contato com projeção astral. É importantíssimo. Você saber essa... É importantíssimo. Eu quero até levantar uma questão, né, que é até bem Porque é colocada. técnica também. Não Sim, dizem que é dom, não sei o que, mas... É treino, É é treino, técnica, é treino. é treino. Você... Quer saber projeção astral? É fácil. A primeiríssima coisa básica de projeção astral, se você não dominar teu campo energético, não vai rolar projeção astral. Sim. E se você não dominar teu campo energético, você vai se projetar e tu não vai ter como se defender. Entendeu? Então você tem que dominar teu campo energético. Existem algumas práticas, voltando à questão da projeção astral, já que eu estou falando no assunto, nessa mesma época, né, como era Rio de Janeiro, né, no Rio eclodiu muita coisa, e sempre está eclodindo muita coisa, agora é que está parado por causa da clientalhada toda lá, né? Mas nessa mesma época, no Rio de Janeiro, começou a ficar muito forte o Instituto Internacional de Projeciologia, do Valdo Vieira, com o qual eu estudei também, né? E voltando a essa questão, aproveitando já nisso, uma prática de projeção astral muito fácil, muito fácil. Qualquer um pode fazer. Pega a dica. Primeira coisa, você vai, você fecha teus olhos, é uma prática, uma meditação boa. Você fecha teus olhos, aí você vai sentir a você mesmo, sentir a tua energia. Sentir a tua energia, imagina teus pés. Imagina teus pés, procura estar inteiro dos seus pés. Imaginar a tua energia toda indo para os seus pés. Uma vez que a energia está nos seus pés, sentiu plenamente lá, aí você vai trazer a energia de volta e vai sentir ela na cabeça. E assim vai, repete isso. Vai repetindo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Até chegar a um ponto em que você comece a sentir ou um alongamento da tua energia, ou como se você se sentisse cheio, como um balão cheio, né? Ou se como você sentisse um motor, ou algum motorzinho dentro de você, ou você escute um motorzinho. Esses motorzinhos é o começo da projeção astral. Esse balão é o começo da projeção astral. Todo mundo projeta, todo dia, entende? Só tem consciência ou não tem É que a consciência. galera também tem muito medo, né, dessa questão de projeção astral, Um medo bobo. de não voltar, né? Por isso que eu estou te falando, é um medo bobo. Porque todo mundo faz isso diariamente. Você deitou para dormir, você projetou. É a primeira coisa que acontece. Entende? Sim. Aí lembra ou não lembra, né? Então, passando da macumba, né? Passei adiante da macumba Foi e pra tal. Mork e tal. Fui para a Mork, passei pela Mork e vários outros caminhos no meio do caminho, né? Ficou até um pleonasmo agora. Teve o Colégio dos Magos, desde cara com a IEV, que foi o fundador do Colégio dos Magos que fez. Aí eu posso te contar N situações, N passagens, né? Por exemplo, esse cara do Colégio dos Magos, ele era tido como o cara, né? Aí era o cara. Ele é vivo ainda? Acho que sim. Hoje eu não tenho mais contato. Aí ele era o cara, e ele era o cara, era o cara, era o cara. Aí ele fundou a IEV, que é um meio espiritismo, meio hermetismo, é uma coisa misturada. E tem um pouco umas pinceladas de Amorque, de Rosa Cruz. Então, é uma fundação espírita, na realidade, né? Só que não é um espiritismo direcionado a Kardec, nem a Umbanda, nem a Candomblé, nem a Quimbanda. Então tem várias linhas, é um espiritismo eclético, né? E não existe um norte fechado. E algumas práticas que são feitas lá é prática de magia. Aí o cara fez e tal, e o pessoal, maior coisa, o que acontece muitas vezes? A pessoa é um sacerdote, né? Ou tem uma prática forte em ocultismo, ou algum tipo de autodesenvolvimento,
ela se coloca como eu sou puro, eu sou santo, eu não como isso, eu não faço aquilo, eu sou bonzinho. Ou o contrário, né? Eu sou mau, eu sou ruim, eu sou... você não vai gostar de estar comigo. É, sempre isso. E o cara tinha aquela posição de eu sou santo. Eu sou um magista, mas eu sou santo. Eu sou um cara, exatamente, aquela coisa assim. Um belo dia, nas minhas andanças, andando por Copacabana, eu tô lá, não sei o que tal, enfim, entrando nesse local aqui, né, entrei, era uma casa de jogos, né, eu digo, eu vou dar uma olhada lá, ver qual é, eu adoro coisa nova, vou ver qual é. Entrei na casa de jogos, quando eu chego na casa de jogos, lá no cantinho assim, duas mulheres sentadas do lado dele com meia roupa, e o cara fumando, tomando uísque e jogando horrores, né? Aí eu digo, não vou falar o nome, né? Porque é antiético. Fulano! E o cara olha pra mim, aqui eu não sou fulano. Você pode me chamar de Robertinho, Miguelzinho, fulana, mas aqui eu não sou fulano. Por favor, você não me viu. Puta. Saí, fiquei quieto. É uma história do Tim Maia lá, né? Que, já viu o filme do Tim Maia? Não cheguei a assistir. Ele segue lá uma religião e depois ele descobre que o cara da religião lá que ele seguia comia todas as mulheres e ele... Sabe, o pessoal tem que entender uma coisa, cara. Isso é minha posição, tá? E isso eu posso dizer que é experiência minha, pelo que eu passei. Se você não pensa, age e fala do mesmo jeito, você não é íntegro. Sim. E se você não é íntegro, como é que tu quer que uma entidade vai te respeitar? Entendeu? É melhor você mostrar pra entidade ser o que você é, eu sou isso. Exato. Porque o que acontece? Você está aqui falando comigo, as pessoas estão aqui, né? A não ser que você tenha uma visão, uma vidência maior, né? Uma visão astral, etc., você não vai ver o campo áurico da pessoa, você não vai ver a energia, né? Você vai ver a pessoa na matéria. O que vai vir para você é intuição ou expressões, né? Posição corporal, o corpo fala, né? Mas não a energia. A entidade, ela não está no físico. Ela está num plano que ela enxerga a tua energia. Sim. Mentir para a entidade? Fica complicado, né? Igual o cara que quer enganar demônio, mas... Não vai dar muito certo isso. Continuando a situação, passando disso, né? Passei a história toda de macumba, fui para Rosa Cruz, aí passei essas coisas todas, e pula aqui, pula ali, conhece isso, conhece aquilo. Fui nas andanças e no final uma dessas histórias eu conheci Telemann, né? Aí eu fui estudar Aleister Crowley. Aí eu fui estudar Telemann. E no meio dos estudos de Telemann, o meu iniciador da Astrum Argento, né, a ordem de Crowley, vira para mim e disse assim, fiz uma bibliomancia, né, vira para mim e disse assim, abre o livro da lei e que você abrir aí, você vai ver aí, para você tocar adiante no teu caminho. Só para a gente tentar entender, esse livro da lei, no caso, ele vai te dar um norte do que você, para onde é melhor seu caminho? Não, bibliomancia, foi uma bibliomancia feita com o meu iniciador. Poderia ter sido qualquer outro tipo de livro, né? Ele colocou o livro da lei porque dentro de Telemann o livro da lei é o mais, né? É o mais importante. Então, aí no livro da lei falava sobre Obeah e Wanga, né? Que seriam os feitiços e o trabalho com as entidades, né? Com a Kimbanda, com o Voodoo, com essa questão toda, com essa tradição da diáspora africana. Entendi. Né? E comecei a partir disso, fui nessa direção. Mas eu fiquei muito com a história do Voodoo. Isso é engraçado, foi porque muito aí forte. você estava com mais ou menos quantos anos? Olha, nessa época daí eu tinha uns 22, um negócio assim. 22, mas lá atrás também você começou batendo tambor na escola, né?
Pois é. Querendo ou não, deu tipo um... Sim, foi nessa direção. meio que uma ligação. Puxou mais ainda depois. Bom, eu tô aqui, né? Então, o que acontece? Fui com o Telema e tal, e me atraiu pro Voodoo, né? E vamos pro Voodoo, mas e pra achar Voodoo no Brasil, meu amigo? Como é que foi o Voodoo haitiano? Pois é, mas na época nem isso. Hoje, nos dias de hoje, você vê o voodoo haitiano já aqui dentro do Brasil. Você tem muitos iniciadores de voodoo haitiano aqui dentro. Abre o Facebook e tu acha um monte. Claro, tem um monte de garganta também, né? Alguns que dizem ser e não são nada. Mas tem também os sérios, né? Sim. Na época não tinha. Na época também não tinha. Hoje a facilidade que tem no celular. Internet é muito melhor. E aí o que acontece? Voodoo era uma questão dificílima. Então, continuamos, né? Vamos adiante da magia. E toca ali magia. E nessa coisa toda, nesse andar todo da carruagem, depois de passar o primeiro relacionamento e pá, aquela coisa toda, eu conheci minha esposa. Aí, com ela, eu consegui entrar em contato com o pessoal do OTOA LCN, e ou do Templo Orientes Antiqua e La Colèvre Noire, né? Esse pessoal do Berthiaud, que é o Berthiaud que passou os estudos para eles, esse pessoal não queria entrar no Brasil. Mas só para o pessoal entender, esse seria um voodoo, mas seria um voodoo... É um voodoo gnóstico. É um gnóstico, não é o haitiano. O que é o voodoo gnóstico? O voodoo gnóstico, ele é o voodoo haitiano liberado, o voodoo haitiano religioso, mais o voodoo haitiano das sociedades secretas. Entendi. Entendeu? Só que não é utilizado a público. Ele é só utilizado em sociedades secretas. Entendi. Entende? Então esse é o voodoo gnóstico. E, como o próprio nome diz, vai na direção da gnosis, do conhecimento, do crescer espiritualmente, né? E a nível de voodoo, né, o pessoal não queria entrar no Brasil por causa do que o brasileiro em geral faz, né, dentro do ocultismo. O pessoal pega o que tem de fora, não tem muita base, mistura outras coisas, faz aquela salada, beleza, e vamos usar assim mesmo, né? Depois não sabe por que os capetas estão tacando fogo no cara. Aí o que acontece? Passamos 2 anos e meio nessa brincadeira só em testes e explicando e falando, e eu não conheço direito o cara, ele não frequenta a minha vida, eles me deram uma lista do pessoal, aí eu fui vendo quem era, quem não era, e eu digo, não é por aí. E aí, depois desses 2 anos e meio, conseguimos entrar. Depois disso, eu voltei a LCN começou a entrar no Brasil, fiquei até na rolinha. Você fez tipo uma ponte, você ajudou nessa ponte. Eu diria que eu fui o primeiro que teve coragem a dar cara a tapa. Entendeu? Porque o resto do povo não teve saco, não teve... Eu não vou falar na frente da câmera, mas não teve paciência, né? Não teve paciência para fazer as coisas, entende? E aí do voodoo gnóstico você foi para onde? Então, no voodoo, eu estou meio fora da linha de tempo, tá? Isso aí é meu normal. Eu fico meio, eu vou lá, eu volto aqui, eu vou passeando. Antes do voodoo gnóstico, eu já tinha uns estudos de yoga. E yoga me acompanha a vida desde pequeno. Como eu comentei, eu comecei a fazer yoga do nada, né? E nisso eu fui dando aula, eu fui estudando mais, eu pulei de um lado para outro, frequentei várias ordens ligadas a yoga, e aí no final das contas consegui fazer minha formação de novo com a minha esposa, né? Já com a minha esposa atual, eu consegui fazer minha formação de yoga, né? E no meio dessa formação, enquanto eu estava fazendo a formação e inclusive estudando voodoo gnóstico, eu entrei em contato com o guru tântrico. Aí esse guru, ele era guru de Kaula, agora Kapalika, Vamatana. A gente entrou pelo Kaula, né, que o Kaula seria uma forma que começa com adoração a Kali, né,
uma forma de Tantra que os primeiros passos são os mantras para Kali. E aí, mais tarde, vai indo adiante. Aviso já ao pessoal que pensa sobre Tantra, né? Estamos falando de Vama Tantra. Quando o pessoal pensa de Tantra, a primeira coisa que pensa é sexo, surubão, né? Maravilha, tá todo mundo errado. Desculpe dizer isso, mas tá todo mundo errado. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Você quer saber de Tantra? A primeira parte do Tantra você vai ter que aprender de novo, mexendo na tua energia. Sem isso não rola. Você começa, na primeira parte do Tantra, você vai aprender os mantras e você vai aprender a achar aonde você está. Porque a gente conversa aqui, mas onde é que está a tua mente? Onde é que está a tua consciência agora? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Onde é que você está? Entende? Em alguma parte daí, do teu campo, você está. Né? E onde está o teu ponto de consciência, né? Que é muitas vezes chamado, que é dentro da cultura indiana chamado de bindu, né? Que seria aquele ponto, o bindu é literalmente o ponto, né? Aonde você está como você vai reagir e vai receber as coisas, entende? Então, se a tua consciência está, por exemplo, mais para o teu chakra mesmo, para o teu Ajna chakra, que é o chakra da frente, né? Você vai estar mais mental, você vai ser mais raciocínio, né? Pode ter um pouco de intuição e tal, mas vai ter bastante raciocínio. Se você estiver com a tua consciência mais para cá, você vai ser mais emotivo, e assim vai. Então, esse ponto de aglutinação da consciência, sem isso, não existe Maituna, que é um ato sexual sacralizado. Na realidade, um ritual completo, né? O Maituna não é exatamente só isso. O Maituna é uma das partes, os 5 makaras, né? Que são os 5 N's, que aí envolvem vários elementos, né? Então, quer dizer, sem isso, você não vai conseguir ter esse ato. Porque como é que você vai movimentar a tua energia, fazer Kundalini subir, né? Que é a energia ígnea, né? Sem você saber onde é que você está localizado, né? Então, a gente começou pelo Kaula, aprendendo os mantras de Kali e aprendendo a localizar a consciência. Boa noite, sou o Renato da Casa de Tiriri, como vocês já sabem. E eu estou fazendo esse pequeno vídeo, cortando o vídeo do Demetrius rapidinho para explicar para vocês o que aconteceu nessa entrevista. Nós tentamos gravar 4 vezes, fazer essa gravação 4 vezes no mesmo dia. Se vocês verem na gravação, eu tô puto, de raiva, fudido, porque o que aconteceu? A câmera que a gente usa, ela apresentou problema. 4 vezes que nós gravamos, as 4, ela pifou. Faltando 5, 10 minutos para acabar, que eu já ia finalizar, a câmera ia pifar, aí eu tinha que começar tudo de novo a entrevista. Então, nós decidimos optar pelo celular, e a filmagem não é aquelas coisas, tanto que estou gravando aqui pelo meu, não é aquelas coisas, não fica ok como uma câmera profissional. E por conta disso, o áudio a gente conseguiu salvar. A gente perdeu o vídeo, mas o áudio a gente salvou. Então vai rolar o áudio agora aí pra vocês e com as fotos das iniciações dele. Eu pedi algumas fotos pra ele, pedi a permissão dele pra gente poder colocar e ele deixou. Então a Casa de Tiriri pede desculpa pra vocês por esse acontecido. E a gente já resolveu já o problema de equipamento, tudo. E é isso aí, galera. Depois disso, você vai adiante. Aí nós tivemos uns aprendizados Agori. Aí vocês chegaram no Agori. Tá? Sim, aí a gente tem várias questões, né, vários estudos, né, dentro do Tantra. E aí do Kaula, né, a gente teve alguns estudos Agori. Vou pedir para a editora colocar a foto dos Agoris aqui. É uma tribo indiana. É uma seita. É uma seita indiana, né? Uhum. Que tem umas paradas muito com necromancia, né? Completamente. Eles são completamente necromânticos. Tem a meditação, não tem? Em cima Sim, inclusive o próprio Bhairava, o Agora, né? É uma imagem de Shiva, no qual Shiva está com os seus cabelos todos esgadanhados, ele está nu, pelado, completamente pelado, a gente chama de Gambara, né? É aquele que está vestido de céu, né? E ele tem um cachorro que acompanha ele,
E ele está em cima de uma pilha de ossos humanos dançando assim, feliz e contente. Ou sentado meditando. E como que, se você puder falar assim, né, que é fechado, mas como que algum ritual, alguma coisa que você participou que tenha sido... Então, dentro dos agoras, quando a gente recebeu alguns conhecimentos agora, porque o que acontece? O meu guru vinha de uma tradição agori, né? Então ele recebeu o conhecimento Kaula, e aí ele passava o Kaula já no viés da tradição agori, né? E o Kapalika, que é digamos assim, o último estágio dessa linhagem, é um juramento, né? Um acordo que tu faz com as forças, né? E nesse acordo você coloca de carregar um crânio o resto da vida. Kapala é um crânio, né? Então... Humano. Oi? Humano. Humano, claro. Ou você carrega um crânio humano ou uma representação dele. Né? Na Índia você consegue carregar um crânio humano numa boa. Aqui daria para botar uns pedacinhos de crânio, dá para fazer uns pedacinhos. Mas o ideal seria poder carregar o crânio em si, né? Se eu pudesse, eu tava com aqui no meio do peito. Mas não dá, o pessoal aqui não deixa. Não ia rolar. Na realidade, eu gostaria de conhecer aquela técnica de encolhimento de cabeça, porque aí ia ficar legal, dá pra pendurar aqui. Ia ficar bonito pra caralho. Voltando a história. Então, pra isso, eu peguei e comecei a usar o anel, né? No meu voto agori. Sim. Aí eu passei a carregar o crânio através do anel. O que acontece? Uma das primeiras coisas, né? Você recebeu as iniciações agori, você não ritual num copo, num prato. Como eu te disse, são 5 mácaras, são 5 M's. Né? Então, eu não vou falar em hindi, porque nem em sânscrito, mas é carne, peixe, uma bebida alcoólica, que seja, os mantras e o incenso, a meditação, aquela questão toda, né? Então, você não vai usar um copo, um prato, uma coisa. Você entrou para a questão agori, você vai usar o topo de uma cabeça. Então, pega-se um crânio, corta-se o topo da cabeça e inverte. E ali você bebe e come. Caramba! Isso é durante o ritual. Todo ritual, toda noite. Você vai comer e beber no crânio da cabeça. No copo de cabeça. E aí? Aí é muito gostoso. É muito bom, falando sério. É muito bom. O único chato é que, dependendo da cabeça, coloca o líquido, ela vaza. Esse cara morreu baleado. E aí nos céus, sabe o que eu acho às vezes? Eu acho que na realidade aquele crânio queria, o cara que morreu queria um pouquinho da bebida. Os filhos da mãe estão roubando de mim. Mas tudo bem. Mas o meu guru, inclusive, para ele poder resolver essa questão, porque ele recebeu... Mas para fazer essa ritualística toda aqui no Brasil, você deve ter passado umas poucas e boas, né, cara? Não, a gente vai pro cemitério, cata a cabeça. Ah, pois é, uma boa ideia. Falasse para você sobre essa. Aí nessa iniciação que a gente teve de Kapala, né, a gente foi pro cemitério no Rio de Janeiro. Aí fomos lá para engenho de dentro, lá no Rio de Janeiro, um cemitério isolado. Entramos em contato com o coveiro antes, né? Aí o coveiro já estava né? Já estava preparado para a história. Aí fomos para o cemitério, fizemos lá, chegamos no local, procuramos, achamos um lugar, achamos um ritual. Fomos no lugar dos indigentes, né? Porque é chão, direto no chão. Você evita túmulos, num trabalho de tantra é chão, corpo enterrado no chão. Aí a gente foi lá e tal. Aí o guru virou e disse assim, olha, eu quero 5 cabeças. Tem uma deidade específica, né? Por que dessas 5 cabeças? E o ritual é feito assim, a gente pega, o guru vai pegar as cabeças, ele põe as cabeças no chão e ele monta o sofá dele, digamos assim, a poltrona dele em cima das cabeças. E em cima dele está a Shakti dele, está a parceira dele. Né? Aí, de acordo com a tradição, é Vama, então é esquerda. Então a parceira fica na perna esquerda, como ficaria na perna esquerda de Shiva. Né? Aí o guru pediu para pegar as cabeças. Né? O coveiro já estava pré-ativado, a gente foi pegar as cabeças de indigente. Ele deixou aqueles sacões de lixo assim,
30 litros, aqueles pretão, cheio de cabeça, pé, perna, braço e tal. Aí pegou eu e mais 2, né, que estavam lá. Vamos lá? Chegamos lá, abrimos o troço. Bom, um dos caras, ele já tinha um conhecimento prévio e ele já tinha... você dentro da tradição, eu vou ter que voltar um pouquinho para poder explicar. Dentro da tradição do Tantra, do indiano na realidade, né? Você tem caminhos que são Advaita, né? Não dualistas, caminhos Dvaita, que são caminhos dualistas, né? E dentro desses caminhos você tem aqueles que são mais Brahmin, né? E os que não são, o tântrico não é Brahmin. Então o que acontece? Esse rapaz ele tinha estudado um caminho tântrico, mas um caminho tântrico dual, né? E com uma visão mais sacerdote cerimonial, uma coisa assim. Mais leve, né? Vamos dizer assim. Eu não A sei grosso modo. tipo assim, autorizado para fazer rituais tipo casamento, batismo, essas coisas assim. Mas o verdadeiro tântrico mesmo, de linha, o roots, o raiz, tá cagando na boca. Tá nem aí. Batismo, caralho, tu é eterno. Vai batizar o quê? Entendeu? Tá, beleza, o cara vai casar. Show, dessa vida, né? Porque na próxima já vem outro. Ou outra. Né? Então, quer dizer... mas tudo bem, o cara era sacerdote, estilo tântrico, piriri pororó. Vamos lá pegar as cabeças. Vamos para as cabeças. Aí chegamos lá nas cabeças, o cara queria toda a ritualística, né? Aí ele tirou o sapato, subiu no local, aí tá o mausoléu lá e o lixão, um pacotão de lixo com as cabeças dentro. E mais uma porrada de coisa. Aí tirou o sapato, subiu lá, não sei o que tal, no mausoléu. O outro tirou o sapato, subiu, o outro que acompanhava junto, subiu. Eu olhei pra eles e digo, eu não vou tirar o sapato não. Aí os caras, não, mano, tira. Eu digo, não vou tirar não, porque eu tenho certeza que não vai dar certo. Aí, não, vou tirar e tal. Foi lá, começou a rezar, né? Começou, indiano ou não, tem orações. Aí começou, aí eu digo, beleza, agora pega aqui. Tá, beleza, cara, show de bola, agora vamos pegar a cabeça que o guru tá esperando. Eu digo, porra, tom, catei a primeira cabeça. Aí eu dei pro cara, né? Aí o cara, ai, que nojo, sei que tal. Mas tava com carne ainda? A cabeça? Claro, carne, cabelo, osso. Tava... Puta que Aí o cara rezando. E o cara rezando. Ai, que nojinho, não sei o que tal. Nessa ele já saiu dali, botou o sapato e desceu. Continuou rezando. E o outro tonto lá, sem sapato, e lá em cima comigo, né? E eu digo, cara, teu irmão lá foi pra lá, então segura a cabeça aqui. Aí eu digo, tá bom, então toma aqui o saco. Segura o saco da cabeça. Aí eu comecei a pegar as cabeças lá dentro, né? Aí eu peguei um assim, é perna, não quero não. Joguei de volta. Mais uma cabeça. Aí o outro, uma mãozinha. Não. Putz, se eu soubesse, cara, hoje eu tava com a mãozinha aqui. É porque hoje eu queria aqueles negócios que eu tivesse assim. Não, é sério mesmo. Aí o cara, não sei o que tal. Aí o que acontece? Quando você pega defunto, né, que está começando uma decomposição, um cheiro agradável para não caralho, o cheiro é o de menos, o cheiro é um detalhe, mas começa a ter umas espécies de não é uma pulga, é um bichinho, uma baratinha, um trocinho, né? E ela faz uma cosquinha em você, ela te dá uma coceira, é como uma pulga mesmo, né? Porra, meu irmão. O cara pegava a cabeça, o cara, ai, estão me comendo, eles estão me comendo. Eu não aguentei, né? Eu virei para isso assim, arrasta aí no cimento, que aí você consegue tirar todos os bichos. Não é que o cara foi arrastar. O cara se rasgou todo no cimento para poder tirar a porra toda. Aí voltamos pra lá. Não, mas aí, beleza, voltamos com as cabeças, o guru fez o local, sentou em cima e vamos fazer a meditação. Fizemos a meditação toda, aí chegou no final, eu não pude evitar, eu filmei todo mundo, eu dei o nome do documentário de Bruxa de Blair,
por causa que estava lindo, tudo escuro, eu botava, ficava o cara com a cara de terror. Mas aí os caras fizeram a meditação, todo mundo fez, aí chega no final o guru dá as cabeças, né? Aí o guru dá a cabeça para quem tem que receber. Sim. Só que o meu guru não era muito normal, então ele pegava a cabeça e ele não dava na tua mão, ele jogava para você. Ele jogou a cabeça da minha esposa, que a cabeça dela rolou 3 batidas, ela teve que sair correndo atrás da cabeça. Volta aqui, É bem isso. Ai, caralho. E os caras que receberam a cabeça, os outros que receberam a cabeça, os caras receberam a cabeça e ficavam assim com a cabeça. Os caras estavam com medo de tocar naquele negócio. A conclusão da história toda, né? Foram 5 pessoas, isso, eu, minha esposa, uma menina e mais esses 2. Foi exatamente, foram 5 pessoas que receberam a cabeça. Dessas 5 pessoas que receberam a cabeça, as únicas pessoas que ficaram com ela e utilizaram alguma coisa, eu e minha esposa. Caralho, e... O resto tudo tirou. Uma ficou vendo espírito em casa, ficou bolada pra caralho, aí pegou a cabeça, queria fazer alguma coisa, chamou a gente pra explicar pra ela o que fazer com a cabeça. Ela pegou a cabeça, deu um jeito, levou pra praia e enterrou na praia. O outro pegou a cabeça, devolveu pra um fulano que levou a cabeça lá pra não sei aonde. E o outro jogou a cabeça fora. Ficou todo mundo com pavor da cabeça. E o guru de vocês? Ficou Pois sabendo é, dessa história? deu uma confusão, ficou sabendo, claro. Deu uma confusão enorme, né? Antes disso, deu uma confusão enorme com esse guru. Esse pessoal, esse que é o problema que acontece com o brasileiro e, infelizmente, eu não vejo assim, tá? Sim. Mas, infelizmente, tem elementos no Brasil, tem pessoas no Brasil que gostam de fazer bagunça com o que tem de sério. Sim. Então, esse guru estava trazendo uma coisa que não tinha aqui. E aí os caras estavam com puta ego, querendo montar a igreja tântrica das galáxias. Os caras tinham mal conhecido direito à religião. E o cara achava que tipo, poderia montar alguma coisa, né? Então o cara queria montar a igreja tântrica das galáxias, criou uma problemática enorme entre o guru e o guru do guru. Foi fazer fofoca lá na Índia. Pra tu ver a história brasileira. E aí a conclusão o guru tirou todos eles e ficou eu e minha esposa na história durante mais um tempo. Foram 7 anos, a gente passou 7 anos de monastério, monocromático, né? Usando vermelho 24 horas por dia, até para dormir. E teve aquela parada do banho também. Sim, né? teve justamente na questão Agorin, né, nos conhecimentos Agorin, a gente teve um tempo de, como uma ordalha, uma iniciação, né? Então nós tivemos que passar uns 3 meses sem tomar banho, usando a mesma roupa. Puta que pariu. Detalhe, não, bonito não é esse. Depois eu te mando a foto para você botar no canal. Mas a roupa é uma roupa clássica. Eu tinha que estar de terno e gravata. E minha esposa com vestido preto clássico, né? Nesses 3 meses? Verão! Verão, irmão, no Paraná, de 40 graus. Foi o verão mais quente que passei. Terno branco fica preto. Não era branco, era preto mesmo o terno. Mas Tá. eu tinha que andar de terno 24 horas por dia, né? Então, era verão, foi o verão mais quente que teve no Paraná. E 3 meses sem banho, com a mesma roupa e lendo um calhamaço desse tamanho de um livro. Esse livro, ele tratava... Esse livro, ele tratava de... assim, justamente o tirar os nojinhos, entendeu? Era um cara que teve um problema de asma, e o cara, ele morava na Europa, naquela época entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna na Europa. Então estava passando das cortes, etc., para a burguesia. Então ele frequentava as festas da corte, burguesia, etc., com aquela coisa toda, aquela pompa toda, mas não tinha nem nada para fazer alguma coisa da vida. Caralho. Então, quer dizer, o livro foi interessantíssimo. E aí depois, chega no final da história toda, a gente vê pro Guru, olha, Guru, a gente leu
o livro todo, que não sei o que, piriri pororó, passamos aqueles meses todos. Eu careca, porque eu cortei tudo, né? Isso fazia parte da iniciação. Raspa. Na hora que entrou na coisa, eu raspei geral. Aí, não sei o que, piriri pororó. Aí o guru disse assim, agora você coloca isso dentro de um buraco e vocês vão mijar em cima. Aí a gente pegou o livro, que a gente passou meses lendo, botou tudo dentro de um buraco e mijou em cima. Acabou. Pois é, então, mijamos em cima, acabou essa iniciação. Depois disso, esse guru ficou, como eu te comentei, esse guru ficou apenas nós. Aqui no Brasil, o resto do povo foi saindo. E até que chegou num ponto que deu. Era o que era. Né? E aí chegou aquele ponto aí a gente continuou o nosso caminho. Né? E hoje você, voltando pra você, no caso, hoje você tá só com a Quimbanda? Não, eu continuo. Ainda você faz continua. as práticas, faz as iniciações e tudo. Irmão, assim, na realidade a gente estuda em algumas sociedades que são fora daqui, né, fora do Brasil, e são práticas de magia, hermetismo e voodoo gnóstico. Né? Sim, a gente faz as práticas, né? Nós fazemos algumas meditações de manhã e de noite, são diárias, são todo dia, dá uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos cada vez, cada período, né? E mais uma outra prática de voodoo que é feito. E agora, claro, a minha bela Quimbanda. E aí você, nesse caminho todo, aí você veio pra Quimbanda também, né? Conhecer o Tata foi uma coisa muito interessante. Nós tivemos uma... Tata Jefferson. Nós tivemos... eu falo dele, eu só me refiro a ele, eu costumo me referir a Tata porque ficou, né? Então, nós tivemos uma ligação muito rápida, entende? E muito objetiva, muito direta. O que acontece? Algum tempo atrás, em 2018, antes de acontecer as eleições, eu tive uma visão. Eu vou falar isso que eu já falei no Facebook para dizer chega. Eu tive uma visão, né? Me deu um troço e de repente apareceram umas imagens na minha frente que fazia referência ao que ia acontecer no governo brasileiro. Sim. Eu não procurei, só aconteceu. Aí nessa brincadeira, eu fui atrás de um jeito de ver se aquilo ia ser real ou não. E eu comecei a prestar atenção no assunto. E fui prestando atenção no assunto e a coisa foi acontecendo como eu estava vendo. Né? Eu comecei a ficar preocupado. E a coisa só desenrolando nesse sentido. Aí, Bozo, né, o nosso excelentíssimo desgovernante, resolveu ganhar a porcaria da eleição roubando de todo mundo. Sim. E ao roubar de todo mundo, eu digo, porra, e agora? Aquilo que eu tô vendo está se realizando, né? Como é que eu resolvo isso? Aí eu fui atrás de gente que pudesse, eu comecei a lançar uma guerra mágica, né, no Facebook. Né? E eu saí gritando para todo mundo que eu conhecia, né? Dentro do ocultismo, dentro da Quimbanda, dentro do Candomblé, para qualquer um que eu conhecesse, para pegar e começar uma guerra mágica junto comigo para a gente detonar essa porcaria de governo que ia acabar com o Brasil. Né? E, sabe como é que é, né, meu amigo? Todo mundo fala, né? Mas quem é que tem vontade para fazer? São poucos que têm realmente a vontade de fazer a coisa. E cu pra conseguir chegar lá, né? Pô, que bom que você falou, me libertou. Agora eu posso falar do cu. Cara tá... Não é qualquer um que tem cu pra fazer. Eu tava só botando o dedo, porque eu não quero falar do cu. É que falar de cu em frente à câmera é meio sem graça. Mas voltando. Aí o que acontece? Eu fui procurar alguém para fazer essa guerra mágica e eu encontrei alguns. Né? E dentre eles foi o Tata. Né? Foi o Tata Jefferson. E não vou citar outros também por ser antiético, eu também não sei se a pessoa quer que eu envolva ou não. Sim. Então, a gente, logo de todos com que eu conversei,
apesar do Tata Jefferson não ter vindo para mim de primeira, veio através de uma outra pessoa, né? Com esta outra pessoa eu tive a ligação, mas com o Tata Jefferson a ligação foi muito mais forte. E aí a gente saiu para falar, nós dois, né, em particular. E aí nós começamos a conversar e, inclusive, ele estava jogando de cá e eu falando de lá. E aí os dois falando a mesma coisa, só que cada um num canto, né? Sim. Eu lá no Paraná e ele aqui em São Paulo. Porque o Demetrius, a casa do Tata Jefferson é em São Paulo, mas o Demetrius é do Paraná, né? Não, eu sou carioca. Você é carioca? Eu moro lá naquele negócio gelado. Aquilo é frio, meu. Não tem ideia. Aí nisso a gente acabou tendo essa ligação, né? E o papo foi desenrolando. Chegou o resto do grupo, das pessoas que estavam ajudando, até caiu por terra, o pessoal largou de lado, né? A questão de guerra mágica. E continuei conversando com o Tata Jefferson, aí eu não vou visitar, né? E aí eu comecei a frequentar aqui, aí comecei a vir. E, claro, não dá para vir sempre, né? Então aí a gente veio algumas vezes e veio durante esses anos, então de 2018 para cá. Agora do fim de 2020 você se iniciou. Exato. Você e sua esposa, né? Sim, eu e minha esposa. Interessante. Aí já estava algum Hoje tempo. você trabalha com o que, Demetrius? Trabalho em sentido trabalho? Trabalho em sentido financeiro? Magístico, né? Ou em sentido de estudos? Você faz estudos, mexe com voodoo e vende também cogumelos, né? Sim, eu trabalho com cogumelos sagrados. A minha história dentro de o que para esse lado de voodoo também, de quimbanda, etc. É assim, eu rodei muitos caminhos, né? E nessa caminhada toda eu fui olhando e eu fui vendo que a história toda ia dar num buraco só, no xamanismo. O yoga, uma das questões enormes que existe dentro do yoga é justamente da onde saiu o yoga, né? Aí tá, o yoga veio do Tantra, beleza, os caras que praticavam Tantra, né, os gurus tântricos, eles passaram o yoga lá nos tempos idos, né, há tantos mil anos atrás. Beleza, mas e antes disso? Né? Aí você vai lendo, você vai pesquisando, vai procurando gente, você vai procurando a raiz, você descobre que vai parar lá no xamanismo. A história toda vai, no final das contas, parar no mais primal dos primais. Então a minha busca passou a ser ter acesso ao mais primal dos primais para poder ter acesso à raiz dessa história toda, né? E o xamanismo começou a se tornar muito forte para mim. E quando eu digo xamanismo, eu estou envolvendo aqui desde planta de poder, medicinas sagradas, quimbanda, voodoo, necromancia, tudo isso é xamanismo. Sim. As religiões são baseadas em questões de xamanismo, né? Não são exatamente a raiz de, né? Então você tem essa coisa gritando para você ali no teu nariz. E nisso o xamanismo foi me levando, o procurar o xamanismo também foi me levando a outras questões. E eu comecei a fazer o uso de plantas sagradas, de medicinas sagradas. Então a primeira coisa que eu conheci lá atrás foi a ganja, né? A marihuana, a maconha. Planta de Shiva, né? Porque não sei se você sabe, pessoal que tem muito professor de yoga que não tem nem ideia. Mas Shiva é o maior maconheiro que existe. É verdade, eu não estou de brincadeira. Tanto é a situação que na Índia Shiva a maconha é considerada uma das reencarnações de Shiva. Caraca. Entendeu? Você vai fazer um ritual para Shiva, você coloca a maconha. Entende? Você vai fazer uma bebida para Shiva, é maconha. Caraca. O tal do tão falado
Amrita, né? Ou o tal do tão falado Soma, que todo mundo fala, né? Já ouviu falar, né? Por cima, mas... A bebida sagrada da Índia, que o pessoal fala que dá os poderes e tal. Tem outros nomes. Né? Tem vários nomes. Então, esse tal tão falado, nada mais é, se você for ler no Atharva Veda, né, que o Atharva Veda ele comenta sobre a raiz do Soma. Você vai ver que ele vai falar para você sobre o composto principal é algo que nasce quando chove e tem sol. O que nasce quando chove e tem sol? Cogumelo. Exatamente. E aí o que é colocado? O Soma, na realidade, é uma beberragem, como a ayahuasca do Brasil, como o Santo Daime do Brasil. Sim. Só que ao invés de ser duas plantas, eles colocam outras coisas. E historicamente já está provado, né? O Soma ele leva cogumelos. E do tipo Psilocybes cubensis. Por que tu acha que a vaca é sagrada, mano? A vaca na Índia é sagrada por qual motivo? Porque o cogumelo nasce da bosta da vaca. Shiva está sempre com uma vaca do lado. Ou com um boi, no caso. Né? Meu amigo, o papo é mais longe, eu estou falando. E aí o que acontece? Shiva sempre está com aquele touro do lado, né? Que é o touro dele, que na realidade representa até a fertilidade. Né? E maconha é básico de Shiva. Então, quer dizer, a primeira erva que eu conheci, claro, no Rio de Janeiro eu ia conhecer o quê, né? Foi maconha. Agora falando assim, Shiva é muito louco, né, velho? Porque como esse cogumelo diferenciado. Bota louco. Passagem rápida de Shiva. Uma passagem rápida de Shiva, né? Os deuses estavam brigando dentro da Índia. Os deuses estavam brigando com os Asuras, que são os, entre aspas, demônios, né? E aí nessa briga entre eles tinha um oceano no meio, eles queriam uma terra. Então no oceano eles queriam tirar de dentro do oceano o Amrita. Amrita seria o néctar sagrado, né? Para tirar o Amrita de dentro do oceano tinha que bater o oceano como se fosse um leite. O que eles fizeram? Uma das deidades pegou uma montanha, levou a montanha, virou de cabeça para baixo, pegaram uma grande serpente, uma grande cobra, aí os Asuras pegaram de um lado, eles fizeram um acordo, né, os Devatas, os deuses e os Asuras, os demônios pegaram de um lado e os Devatas, os deuses pegaram de outro, e puxa de lá, puxa de cá, enrolado na montanha de cabeça para baixo, a montanha foi batendo o oceano, como se fosse um leite, né, e aí nessa batida, coalha, né, sobe alguma coisa. A primeira coisa que sobe é o veneno, né? Esse veneno, se qualquer uma das deidades tomasse, ou um Asura tomasse, morreria instantaneamente. Só tinha um que podia tomar, Shiva. Aí Shiva vai e pega o veneno. Quando Shiva toma esse veneno, o pescoço dele fica azul, para o veneno não passar adiante. Isso é uma lenda, né? O pescoço fica azul. Por isso o nome de Nila Kanta, que Kanta é pescoço. Então Nila é aquele de pescoço azul. Sim. Qual é o cogumelo que fica azul quando a gente tira do chão? Psilocybes cubensis. Entende? Então quer dizer, a coisa toda tem uma estrutura, mas não é falado claramente, é óbvio, né? E você vende cogumelos sagrados, mas encapsulados. Em cápsula ou secos, desidratados. Mas veja, assim, eu vendo... Para quem conhece. Não, assim, não exatamente só para quem conhece. A pessoa não precisa necessariamente estar conhecendo, né? Mas eu vendo para as pessoas quando as pessoas estão em busca do cogumelo. Entende o que eu quero dizer? Sim. Se você vai para rave e quer um cogumelo sagrado comigo, eu vou mandar você passear. Entende? Eu não vou vender para pessoa. Porque, assim... Você vai ter problema, velho. Não é isso. Não é nem eu que vou ter problema. Pessoa, né? Também. Entendeu? Então, o que o cara vai fazer com aquilo, na realidade? Né?
Mas que deve ser muito louco tomar um cogumelo com uma rede, né? O cara deve... Provavelmente, isso é uma coisa bem provável, mas assim, dependendo da situação, o cogumelo vai te dar uma surra, né? Isso as pessoas precisam entender. O universo inteiro é consciente. E as plantas sagradas, as medicinas sagradas, meu amigo, mais ainda. Entende? Os cara falam que droga sintética, isso e aquilo. Eu não tô falando que é uma droga, mas, cara, o cara quer ficar loucão, tudo. Aí tem algumas coisas sintéticas, mas a gente tá até conversando no carro, meu. A natureza ela é tão forte, tão foda que você vê pelo ayahuasca, mano. Toma ayahuasca, você vai pra. Eu fui pro Egito, mano. Ayahuasca. Tem de tudo. Eu fui pro Egito, velho. Tem de tudo na natureza. Então você vê como é tão forte, né, o poder da natureza. Mas você tem uma ideia rápida. Quando você toma 50, 100 ml de ayahuasca, inclusive nós trabalhamos com ayahuasca também, né? Estou até construindo um local para fabricação do meu em casa. Quando você toma 50, 100 ml de ayahuasca, você fica 2 a 3 horas, no máximo 4, dentro da força. Se você tomar 1 grama de cogumelo sagrado, você vai ficar de 6 a 7 horas, até no máximo 8. Tá porra. Tomando 1 grama, você tomando vai 1 pra grama, Nárnia. Não é bem para Nárnia, assim. O que acontece? Os cogumelos sagrados, eles agem em você de uma forma um pouco diferente. Você tem as microdoses, que as microdoses são mais terapêuticas, né? Daí você pode acabar com a ansiedade, você pode sair de uso de calmante, você pode parar de fumar, você pode tratar N coisas, né? Sim. Mas também, ao mesmo tempo, eu diria assim que é mais eu não posso dizer que é tratar, por causa que medicar, digamos assim, não é oficial, né? Mas é um coadjuvante que ajuda, na realidade, vamos dizer desse jeito. Mas a gente sabe o uso das plantas sagradas, das medicinas, a gente sabe que faz mesmo. Quem usa, quem faz a prática ali sabe. Não, é que legalmente não dá pra dizer algo cura. Se eu falar isso, me incrimina você que tá filmando, entende? Então, quer dizer, eu posso dizer que ajuda, entende? Então, você tem a microdose, que é a microdose para alguma coisa, né? E entre outras mais. Não vou entrar mais em questões, senão vai aumentar muito. 1 grama começa a te dar uma dose completa de cogumelo e vai fazer você começar a vivenciar completamente a força. Mas assim, você está começando, você está entrando no cogumelo. Aí, se você quiser mais a fundo, você vai ter que aumentar a quantidade, né? E te garanto, você passar de umas 5, 6 gramas, não vai passar, no máximo chega a umas 7, 8, porque depois disso você vai direto para o plano astral. É verdade, não sou de brincadeira. Se você pular ainda o cogumelo, você for tomar um Watma, por exemplo, né? São Pedro, que o pessoal chama, ou se você preferir chamar o peiote, né? Um copo de peiote são 16 horas. Amigo. São 16 horas na ventas. Vou continuar no ayahuasca, Tata Jefferson, entendeu? Calma, peraí, vamos ter que presenciar um ayahuasca todos nós juntos. Vai ser bom. Eu vou filmar. Eu vou querer ver o filme. A primeira vez que eu tomei aqui no Tata Jefferson, né? Infernizei ele pra ele me dar, né? Aí beleza. E o medo, mano? De eu dar uma nóia, eu nunca tinha tomado. Falei, essa porra vai me deixar doido, vai me deixar pelado, fazer andar por cima do telhado, sei lá. Mas foi maravilhosa a experiência. Então, eu não vou entrar muito em questões, tá? Porque se eu for entrar nisso, vai dar mais uma gravação. Mas no meio dessa história toda, como eu te falei, a gente foi trilhando e eu fui também com plantas, né? Por exemplo, não o chá de trombeta que o pessoal às vezes chama de beladona aqui. Beladona mesmo, aquela que você toca no frutinho e morre, se você tiver com um corte na mão. Ah, sim. Né? Isso é droga de bruxaria. Isso é uma medicina sagrada só para bruxo. Se você toma esse negócio, ela te leva direto para dentro de um coven,
no astral, entendeu? Ela te leva direto para dentro do sabato. Né? É um negócio interessantíssimo. Né? Nem fala muito não, que vai ter uns loucos aí que vai atrás dessa porra aí, depois vai falar, foi a casa de tiro. Eu não aconselho. Eu tomei com o antídoto do lado da minha cama. Tá? Você... Não passa o antídoto não fala o que é o antídoto. Não vou falar. Você tem que estar controlando a tua pulsação, porque se tu der bobeira, já era. Tchau. E vai embora. Na hora, na boa. E sem dor, sem nada. Entendeu? Depois ainda vai lá descer lá pro Paraná lá E e eu- experimentar um negócio diferente, cara. Eu ainda fiquei, depois de passado todo o trabalho, eu ainda fiquei mais 48 horas Na com a força. visão alterada na força. Caralho. Um negócio sério, não é brincadeira. Entende? É. E tem mais outras por aí pela frente. E você joga tudo, dá consulta? Eu vou deixar porque... Tanto o oráculo de ossos, né, que a gente trabalha com Kimana, quanto tarô, inclusive, trabalhei um bom tempo com tarô. Sim. Porque o vídeo vai ficar muito longo. A Exato. gente já teve uns percalços no caminho, né, senhor André? E eu quase não paro de falar, né? Eu vou deixar o contato do Demetrios na descrição do vídeo. Vou pedir o de sempre. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Comentário eu não vou nem falar nada. E é isso. Demetrios, foi um prazer. Obrigado Prazer por todo meu, participar meu. da Casa de Tiriri. E É um prazerzão. que o vídeo venha acrescentar, venha trazer coisas positivas para vocês. Obrigado. Estamos aí que precisar. Hoje eu tô aqui com o irmão Demetrios Ele é do templo de Quimbanda do Tata Jefferson. Já volta tudo essa porra. Vai, Fê, continua. Boa noite, eu sou. Aliás, a mulher era muito bonita, viu? Putz, eu não vou comer. Não, deixa. Esse fato não tem nada a ver com essa parte espiritual. Não é que tem uma parte muito maneira, cara, mas depois eu falo. Eu falo em off. Essa foi legal. Então, aí, continuando nessa situação, passei pela IP, pá, projeção astral. Onde que a gente parou? Projeção astral mesmo. Não, mas tinha um outro pedaço. Deixa eu ver se eu consigo parar. Medo bobo. Oi? Vai voltar? Não, fica sus. Medo bobo. Tá, com medo bobo. Sim, eu falei do medo bobo da projeção. Já falou. Mas vamos continuar, já na boa. O que nasce quando chove e tem sol? Não, cogumelo. Oi, cara. É. Me pergunta de novo. Corta essa Desculpa, parte aí, cara. Gabi. Me perdoe. Pergunta de novo. O que Foi mal. nasce quando... Foi mal, meu. Vai mostrar ser intelectual. E o que nasce quando chove e sai sol no dia seguinte? Cogumelo. Exatamente. E aí o que... É uma tribo indígena? Na realidade não, é um... Nossa senhora, fui longe agora, hein? Eu vou pedir pra editora colocar a foto dos agores aqui. É uma tribo indiana. É Que- uma seita É uma indiana. seita É um- indiana, né? Uhum.